Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje chegamos ao capítulo 18 de Mateus. Uau! Sim, já estamos caminhando aí já para o finalzinho já dos nossos estudos. E eu espero que tenha sido uma jornada muito boa até agora. Para mim tem sido. Tem sido um privilégio poder estudar a palavra de Deus, porque eu também estou estudando juntamente com vocês. Mas aqui no capítulo 18, a gente vê os discípulos ali conversando, se debatendo e perguntam para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, com toda a sagacidade que ele tinha, a inteligência que ele tinha, ao mesmo tempo a inteligência simples, ele faz a representação de uma parábola. Ele pega uma criança, joga no meio deles e aí fala: em verdade vos digo, se não vos converterdes como essa criança, não verás o reino dos céus. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Como assim? Vou ter que me converter como uma criança? Muita gente diz que porque as crianças têm um coração puro, então nós devemos ter o nosso coração puro como de uma criança para herdarmos o reino dos céus, para entrarmos no reino dos céus. Será que é só isso mesmo? Pode ser que sim, que Jesus está dizendo, vocês têm que ter um coração puro. Gente, eu sou mãe e eu me lembro muito bem dos meus filhos pequenininhos. Com 2, 3 aninhos, já eram inclinados para mentira, já faziam coisas, um pegava o outro, batia no outro, por exemplo. Eles não brigavam muito não, mas de vez em quando tinha umas rusguinhas. E aí eu perguntava, foi você que fez? Eu dizia, não, foi ele, um sempre acusando o outro. Será que a criança tem tanta essa pureza assim? Claro que não dá nem para comparar o coração de uma criança com o de um adulto, que é inocente, ele é mais puro, mas ainda assim nós já nascemos com uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa ao pecado. E o que eu acho que Jesus está falando aqui não é isso. Essa é a minha opinião, o que eu consigo tirar aqui. Eu acho que o que ele está dizendo é que nós devemos ser dependentes do nosso Pai, como uma criança é dependente do pai para sobreviver. Uma criança, ela pode até ficar 1, 2 dias sozinha. Nós estamos falando de uma criança pequena, incapaz de cuidar de si própria. Ela pode até sobreviver 1, 2, 3 dias, dependendo da ocasião. Se já tivemos casos, que às vezes os pais morrem, a criança fica ali numa casa sozinha, mas chega um ponto que ela não vai mais. Ela tem uma dependência. Desde o momento que nasce até atingir uma certa idade, uma certa maturidade, ela não consegue nem sobreviver. E eu acho que é exatamente isso que Jesus está falando, que nós devemos depender do nosso Pai, como uma criança depende do pai para sobreviver. Nós devemos ser alimentados, nós devemos ser trocadas, nós devemos ser acarinhadas, nós devemos depender, ter esse relacionamento de dependência total com o nosso pai. Porque quando nós dependemos dele, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos dele e dizemos, Senhor, eu dependo de ti. Sem o Senhor eu não consigo me mover, sem o Senhor eu não consigo funcionar. Aí a gente se entrega a ele de uma forma profunda. E quando nós nos entregamos a ele, ele se entrega de volta a nós. E aí é uma via de mão dupla. Eu me entrego, ele se entrega, nós nos conhecemos mais e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei, lembra que o Espírito Santo testifica no nosso coração? Testifica o caminho que eu tenho que seguir. Então não é sobre ter um coração puro, até porque por mais que tentamos, nós nunca vamos ter um coração puro o suficiente. Aqui é pela misericórdia, pelos cuidados do Pai. É pelos cuidados do Pai. Quando nós dependemos, colocamos as nossas vidas nas mãos dele e deixamos que ele nos direciona a tomar o caminho certo. Nos leva ao arrependimento, nos leva a confissões dos nossos pecados e a mudar a nossa rota, porque euzinha aqui, por mim mesma, tenho certeza que eu não conseguiria, absoluta certeza, se não for pela mão misericordiosa de Deus que me guia, e é como um pai, quando vai levar o filho a algum lugar, ele segura na mão, para atravessar a rua, eu me lembro que eu segurava bem firme nas mãos dos meus filhos, porque muitas vezes, principalmente o meu filho mais velho, que era bem levado, ele queria ser independente, ele queria fazer as coisas por ele. E eu tinha que segurar naquela mãozinha ali, apertar
apertado, apertado, para que ele não escapasse para um lado, e se ele escapasse, se a gente estivesse atravessando a rua, o que ia acontecer? Um carro poderia atropelar, alguma coisa ruim acontecer, mas eu segurava na mão dele firmemente. E eu acho que é exatamente isso que Jesus está falando aqui. É nós deixarmos que o nosso Pai segure nas nossas mãos e nos conduza. Aí sim nós veremos o reino de Deus. Aí nós entraremos no reino de Deus. Aí ele fala também sobre se humilhar, que devemos nos humilhar para poder entrar no reino de Deus. Então essa é a minha visão, é uma dependência total. Ser como criança é ser dependente de Deus. Amém? Vamos, porque tem mais coisas por aí. E aí a gente vê mais na frente, né, Jesus falando sobre perdão. Nós já falamos um pouquinho aqui sobre perdão. E Pedro, sempre Pedro, né, gente? Pedro era perguntador, Pedro gostava de falar, era meio estouradão, assim, já chegava, não tinha muita papa na língua, já chegava e perguntava. E Pedro vai e pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? O que Pedro queria? Ele queria um número porque, eu vou dizer 7 vezes, se Jesus me falar, sim, Pedro, 7 vezes, quer dizer então que a partir da 8ª vez eu não preciso mais perdoar. Mas olha a resposta que Jesus dá para Pedro. Não, Pedro, não são 7 vezes, são 70 vezes 7. Gente, você já fez a conta? Quanto é que é 70 vezes 7? Eu usei a calculadora, porque eu sou ruim de conta para danar. Mas a minha calculadora diz que são 490 vezes. Eu vou repetir. 490 vezes. Eu tenho que perdoar essa pessoa durante a minha vida toda 490 vezes? Não. Lembra lá da oração do Pai Nosso que nós falamos um pouquinho sobre perdão e que nós falamos sobre o pão ser diário, sobre a oração ser diária? Gente, é tudo diário. Isso aqui é dia. Mas o que Jesus está querendo colocar? Não é que você vai ficar contando 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso. É um número que é muito alto, significa que não existe um número. Agora eu já cheguei nos 490, então eu vou parar. Não é isso que Jesus está falando. É perdoar. Sempre, sempre perdoar. Independentemente do que a pessoa te fez, independentemente que nós achamos que a pessoa é merecedora ou não, o que não é merecedora. Mas nós também vamos olhar o perdão do Pai. O Pai nos perdoou. Ele mandou o seu próprio filho para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Quer uma prova maior de perdão do que essa? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quer amor maior, quer forma de perdão maior que essa? Dar o seu próprio filho? Você daria seu próprio filho em prol de outra pessoa, para perdoar os pecados de outra pessoa? Eu sei de mim que eu ia relutar muito. E com certeza não daria. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Deu o seu filho para perdoar os nossos pecados. Não porque eu mereço, não porque você merece. Nós não merecemos. Mas mesmo assim, Ele o fez. E se Ele fez isso conosco, então nós temos que fazer também com o nosso próximo. Às vezes a pessoa que nos magoou nem é tão próxima, mas nos magoou. Mas nós temos que liberar perdão. Não é por merecimento, não é por merecimento. É algo que eu tenho que fazer. E lembra que eu falei, perdão começa com decisão? Ajuda do Espírito Santo. Primeiro eu decido e falo, Senhor, me ajuda. E eu tenho certeza que a gente vai liberando, vai aprendendo a perdoar. É um exercício. Assim como orar é um exercício que nós aprendemos a fazer diariamente, e eu espero que desde Mateus 6 você esteja orando todos os dias. Na medida que nós passamos a perdoar diariamente, o perdão vai se tornando algo mais natural e mais fácil. E eu costumo falar, eu não gosto de dizer eu costumo falar, porque eu acho isso meio brega, não sei. Mas acabei de falar, eu costumo falar. Então vamos lá. Eu costumo dizer que perdão é como uma cebola, que você vai tirando uma camada, você tira outra camada, você tem sempre uma camadinha mais funda, mais profunda, porque às vezes você perdoa coisas que estão mais aqui na superfície. Mas vai ter época que você vai ter que entrar bem no profundo do seu coração. Então é como uma cebola, você vai tirando uma camadinha, tira outra e vai liberando o perdão.
Então não são só 70 vezes 7. É uma conta que ela não tem fim. Não, e não importa o que foi feito contra você. E vou te falar, o perdão, às vezes a pessoa que te magoou, ela nem sabe que ela te magoou. Muitas vezes ela sabe e fica na dureza do coração dela. Mas muitas vezes a pessoa nem sabe que te magoou, nem sabe que aquilo teve um impacto tão grande na sua vida. Não sabe. E você que está sofrendo. Então, liberar perdão faz bem para você. Faz bem para você, mais do que para outra pessoa. E uma coisa eu te digo, aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que fez algo errado com você, algo que ela não deveria ter feito. Um dia ela vai ter que prestar conta diante de Deus pelos atos dela, pelo que ela fez. Ou talvez ela fez e depois ela pediu perdão, tá tudo certo, mas se ela nunca tiver pedido perdão, se ela não tiver se arrependido, ela vai prestar contas. Mas você e eu também prestaremos conta pela falta de perdão. Um dia nós chegaremos diante de Deus e Ele vai nos falar. Você ouviu sobre o perdão, você aprendeu, eu te dei a oportunidade para perdoar e ainda assim você escolheu não perdoar. Então, gente, olha só o que a palavra está nos dizendo. Nós temos que perdoar. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós não fazemos isso sozinhos. Nós não fazemos sozinhas, nós fazemos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é quem testifica e quem nos capacita para isso. Porque pela nossa natureza pecadora, a gente não vai perdoar mesmo. Mas quando a gente entende que é algo importante que nós devemos fazer, meninas, como eu já falei, o perdão é libertador, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, é isso aí sobre perdão. Não fique na sua dor. Não fique na sua dor. Libera perdão. E se você precisar de ajuda, peça ajuda. Eu sei que aqui no grupo tem mulheres maravilhosas, muito mais conhecedoras da palavra do que eu, com muito mais vida e relacionamento com Deus do que eu. Mas eu sei que qualquer uma de nós, se você precisar de ajuda, estamos aqui. Dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações de conhecimento, mas você tem o ajudador, que é maior do que todos, maior que todos. Mais do que qualquer coisa, você tem o Espírito Santo. Então peça ajuda a Ele. Primeiro decida, peça ajuda a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Meninas, eu acho que o vídeo ficou grande, eu queria falar mais outras coisas, mas hoje vamos nos ater a isso. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. E eu espero sinceramente que hoje nós possamos entrar um pouquinho mais profundo nessa questão do perdão. Mas mais do que isso, sermos como crianças, dependente de Deus. Dependente da mão poderosa que nos guia. Porque quando Ele nos guia, quando nós seguramos na mão de Deus, até o perdão e outras coisas ficam mais fáceis, porque nós somos guiados por aquele que sabe todas as coisas, que é conhecedor das nossas dores, que é conhecedor dos nossos sofrimentos, das nossas lágrimas e das cicatrizes que nós carregamos. Mas eu quero te dizer que não deixe que as suas cicatrizes definem você, porque elas não te definem. Elas não definem quem você é. O amor do seu Pai, o amor do seu Pai Celestial, esse é quem te define. E é o olhar dele que diz que você é filha amada, independentemente da dor, independentemente do sofrimento. Você é filha amada do Senhor. Então nessa manhã, segura na mão dele e deixa que ele te conduza a um lugar de perdão, a um lugar de livramento, de coração leve, livre e solto. Porque é isso que o perdão faz conosco e é isso que quando nós seguramos na mão de Deus, é isso que acontece. Nós vamos para esse lugar da presença do Pai, lugar de aconchego, lugar de abraço. Então nessa manhã que você possa ser abraçada, aconchegada por esse Pai maravilhoso que te ama e está te chamando a ter uma dependência maior dele. Hoje, amanhã e depois e depois. Amém? Deus abençoe você. A gente se vê amanhã em Mateus 19 com uma amiga linda, maravilhosa, querida, que eu estou muito feliz que vai falar conosco amanhã. Então, tenha um dia abençoado e fica firme em Mateus, que Deus tem algo tremendo, maravilhoso para você por mais 12 dias, até terminarmos Mateus. Eu sei que é uma jornada que está transformando a minha vida e eu espero que esteja transformando a sua. Amém? Te vejo amanhã em Mateus 19.